Olá, meu nome é Andreia Torres. Eu tenho aqui no canal uma playlist em que eu faço resumos de livros. E hoje eu vou falar do livro Mude de Horário, Mude de Vida, publicado aqui em Portugal pela editora Pergaminho. E esse livro tem como subtítulo o seguinte: Os segredos da cronobiologia para perder peso, reduzir o estresse, dormir melhor e ter mais energia e saúde. Muito bem, o que é essa cronobiologia? É a ciência que estuda os nossos ritmos biológicos. O nosso corpo ele tem vários reloginhos internos. A gente sabe hoje que tem órgãos que funcionam com mais eficiência de manhã, órgãos que funcionam com mais eficiência à tarde, órgãos que funcionam com mais eficiência à noite. Por exemplo, o seu estômago produz muito mais enzima digestiva no horário de meio-dia às 2 horas da tarde do que à noite. Então, se você for comer muito meio-dia, por mais que você se sinta um pouco pesado, você vai conseguir digerir isso. Agora, se você for comer uma feijoada meia-noite, muito provavelmente você vai se sentir mal. E o contrário, o nosso cérebro, por exemplo, as células de limpeza do cérebro funcionam muito melhor à noite, especialmente ali a partir das 10 da noite até as 3 da manhã. Então, se você dorme muito tarde, 2, 3, 4 da manhã, por mais que você durma muito, você pode até dormir até meio-dia, 1, 2 da tarde, você não está fazendo a limpeza do seu cérebro com grande eficiência. Isso contribui para depressão, para ansiedade, para maior risco de Alzheimer. Então, respeitar os relógios do corpo é muito importante e esse livro fala justamente disso. Mas como o corpo sabe que horas são? Então, olha o que o livro conta pra gente. O hipotálamo encontra-se no centro do nosso cérebro e a região responsável pela regulação de todos os sistemas do corpo. É o hipotálamo que ativa os mecanismos de luta ou fuga em situação de estresse ou perigo, que nos diz quando temos fome ou sede. É o hipotálamo que lhe diz se você está com sono ou aborrecido. O hipotálamo regula ainda a temperatura do corpo, o equilíbrio hormonal e o metabolismo. Para regular os sistemas do corpo, o hipotálamo recebe sinais dos tecidos, dos órgãos e do meio externo. E um dos sinais que o hipotálamo recebe é a luz. Então, quando você acorda, você deveria sair lá fora, estar ao sol, olhar a luz, porque isso ajuda a regular o seu hipotálamo. E aí chega a noite, você tem sono de novo. Só que o que muita gente faz? Acorda, fica dentro de casa, trabalha em casa, nem tira o pijama, não vê a luz do sol, e aí quando chega de noite tá todo desregulado, não consegue dormir bem, não consegue entrar em sono profundo, tá estressado. Então a luz é um dos componentes muito importantes para a nossa saúde e ajuda a regular o hipotálamo. Uma descoberta interessante que foi feita recentemente foi a dos genes do relógio biológico. Então, nós temos genes, por exemplo, como PER1, PER2, PER3, que estão muito ativos durante a noite, e genes como CLOCK e BMAL1, que estão mais ativos durante o dia. E, de novo, para regular a expressão desses genes, precisamos estar no sol quando está de dia e estar no escuro quando está à noite. Se quando está à noite você está com um monte de luz acesa na sua casa, celular na sua cara, tablet, computador, você desregula todo o funcionamento desses genes. E isso vai ter um impacto na sua saúde. O Dr. Suhas Kishirsagar é um médico ayurvédico, ou seja, é uma pessoa que segue a medicina tradicional indiana. Então ele foi treinado tanto na medicina ocidental, na medicina chamada moderna, como na medicina ayurvédica, nessa medicina antiga de mais de 5.000 anos. E o Ayurveda é uma ciência que há 5.000 anos atrás já falava da importância de seguirmos os ritmos da natureza. E que para regular o nosso corpo, para que ele funcione bem, devemos então seguir um conjunto de orientações chamados de Dinacharya, ou o dia ayurvédico. O Dr. Suhas explica o seguinte: de acordo com a Ayurveda, o dia pode ser dividido em 6 partes, de acordo com as necessidades do corpo. Na primeira parte, que vai de 6 às 10 da manhã, o corpo ainda está um pouquinho lento, propenso à retenção de líquidos, propenso a mais congestão nasal. Mas com a luz, o corpo vai acordando e precisa de movimento. Então, ao acordar, tente a fazer a sua atividade física, seja ir ao ginásio, malhar, seja fazer a sua caminhada, a sua prática de yoga, mas é importante dar movimento ao corpo pela manhã.
Das 10 da manhã às 2 da tarde, tanto a mente como o aparelho digestivo funcionam a todo vapor. Então, esse é o momento indicado para você fazer uma refeição maior e também para você fazer o seu trabalho mais exigente. A gente tem mania de protelar, né? Começar fazendo as coisas fáceis e depois a gente faz o que dá mais trabalho. Mas deveria ser o contrário, começar pelo que dá mais trabalho, principalmente nesse horário de 10 da manhã às 2 da tarde, que é um horário em que nossa mente está muito ativa, e deixar o que é mais fácil para a gente fazer depois. Então ele diz, das 2 às 6 da tarde, tanto o raciocínio quanto os reflexos são rápidos. Se não tiver comido o suficiente pela manhã ou na hora do almoço, essa energia pode dar lugar a tremores, acessos de ansiedade. Isso faz as pessoas depois, que não comem direito ou pela manhã ou na hora do almoço, passarem a tarde ou a noite petiscando. Por outro lado, das 6 da tarde às 10 da noite, o corpo volta a ficar um pouco mais lento. Pelas 6 da tarde, o processo digestivo começa a abrandar. Então, não é um horário para fazer uma refeição enorme, é um horário para fazer uma refeição mais leve. A gente não deve passar a noite toda beliscando, comendo. É fácil cair no erro nesse horário de sobrecarregar a mente, inviabilizando o sono da noite de que tanto precisamos. E é importante que você vá dormir cedo, porque se você não vai dormir, das 10 da noite às 2 da manhã, de acordo com a Ayurveda, o corpo volta a ficar ativo. Então, se você não tiver dormido, você desperta e aí começa a mente a funcionar toda de novo. O cérebro começa a se preocupar. E aí muita gente diz realmente, eu tenho energia à noite, eu consigo estudar à noite, eu consigo trabalhar à noite. Mas esse é um erro de acordo com a Ayurveda. Realmente isso acontece, mas se você ficar acordado até tarde, você não vai fazer todo o reparo que o seu corpo precisa. Das 2 às 6 da manhã, o sono se torna mais leve, os sonhos mais vívidos e é um período de reflexo de raciocínio rápido. Há quem acorde por volta ali das 4, 5 ou 6 da manhã, cheio de ideias, cheio de pensamentos, mas é um horário bom, na verdade, para a gente meditar. Porque as necessidades do corpo e da mente, elas são diferentes, então, entre cada fase. E seguindo uma rotina saudável, a gente consegue dar mais estrutura e mais saúde para o nosso corpo, para que a gente possa viver com vitalidade pela vida toda. Tem horas que a gente sai da rotina mesmo. Às vezes está de férias, às vezes viajou a trabalho e não conseguimos seguir a rotina ayurvédica, mas isso não deve ser a rotina. A rotina deve ser a cada horário seguir o relógio biológico do nosso organismo para que a gente tenha mais saúde. Mas tem um capítulo aqui que é um capítulo sobre jet lag. E conforme eu fui ficando mais velha, toda vez que eu viajo de um continente para outro, eu tenho jet lags horríveis. Eu fico sem dormir, eu fico com o intestino todo estranho. Então eu vim aqui para entender um pouco mais de jet lag e as orientações que ele dá. Ele começa contando nesse capítulo que ele tinha uma paciente que viajava muito, porque ela morava num local e o marido dela em outro local super longe. Então ela vivia para lá e para cá, viajando, e mesmo comendo pouco, ela não conseguia emagrecer de jeito nenhum. Ela foi engordando nos últimos anos, engordando, não conseguia emagrecer por nada, justamente por estar com esses horários todos bagunçados. E aí ele dá aqui algumas notícias, né, algumas sugestões para que a gente consiga lidar melhor com esse jet lag, principalmente em voos mais longos. A primeira orientação que ele dá é de lubrificação. Então ele fala assim: o corpo precisa de muita ajuda para se adaptar ao ar seco do avião. Muita gente faz voos muito longos, assim de 10, 12, 16 horas e não conseguem dormir durante o voo. Então, uma das questões é que esse ar ruim, seco, parado dentro do avião, e aí uma orientação que ele dá é de aplicar 2 gotinhas de óleo de gergelim quando o avião estiver decolando e quando o avião estiver pousando nas narinas, para mantê-las úmidas e protegê-las justamente contra esse ar seco e a acumulação de muco. Ele diz que, para algumas pessoas, ele também sugere colocar essas gotinhas nos ouvidos. A outra questão no jet lag é evitar o excesso de estímulos. Tem gente que entra no avião e engata, né? Um filme atrás do outro. Mas, na verdade, ele orienta as pessoas a usarem um tapa-olhos, auscultadores nos ouvidos,
para diminuir esses estímulos e conseguir abstrair um pouco de todos os ruídos, porque é o ruído da turbina dos motores, de pessoas falando, de carrinho passando. Então, o ideal é conseguir dormir um pouco durante o voo. É claro que a gente já vai tentando se ajustar ao horário do local para onde a gente está indo, mas se você fica 12, 13, 14, 15, 16 horas no voo sem dormir, provavelmente você vai chegar todo desajustado. A outra orientação é tomar melatonina. Esse suplemento vai te ajudar a regular o ciclo circadiano. Outra orientação que eu achei super interessante, a melatonina eu já tomava, mas ele fala assim: jejue durante o voo. Se possível, é recomendado que você reduza o seu consumo de alimentos durante o voo. Quando você come, você precisa fazer a digestão. E nós fazemos melhor digestão de dia e não durante a noite. Então, se você tem que comer, não vai dormir. Se você vai dormir, não deveria comer. Ao jejuar, o seu metabolismo abranda como se fosse à noite. Isso te ajuda a relaxar, a dormir e te permite avançar no ciclo circadiano. Para quem viaja e fica com o intestino preso, ele dá uma outra recomendação que é tomar a trifala ou trípala. Esse suplemento ayurvédico ajuda a regular o trânsito intestinal. Ele sugere uma pastilha de 1000 miligramas à noite para facilitar a digestão e ajudar na lubrificação intestinal. Quando você chegar no seu destino, é importante que você siga os horários do destino. Almoce no horário do almoço, tente dormir quando chega à noite, porque se você ainda ficar seguindo o seu horário anterior, você vai demorar muito mais tempo para se ajustar, seu corpo vai ficar nesse sofrimento eterno muito mais tempo. Então, exponha-se à luz solar logo de manhã, prepare-se para dormir à noite, desligue os eletrônicos. Isso é uma coisa muito difícil para muita gente, porque às vezes você está num horário e a sua família está no outro, e aí você tem que conversar em horários diferentes, mas é importante tentar se ajustar ao máximo. O livro também dá orientações sobre dieta, sobre exercício, de acordo com cada biotipo. Então, o meu corpo pode ser muito diferente do seu. No Ayurveda, eles classificam os biotipos como Vata, Pitta ou Kapha, e aí ele vai dar orientação para cada um desses biotipos. Então, vai explicar o que é cada um dos biotipos. Existem testes também para você fazer sobre os seus biotipos. E aí, com base no resultado desses testes, ele vai dando algumas orientações sobre a dieta, sobre a atividade física, sobre o sono. Vale a pena ler.